Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Com que prazer estamos aí junto de vocês, Todinho já se manifestando. Samira, por favor, focalize primeiro o Todinho, se você tiver essa possibilidade, porque é a figura mais importante do programa. É o nosso querido Todinho, esse bebê. Hoje parece que você vai ouvir muitos latidos ao longo do programa, porque hoje o Todinho está aceso e Todinho tem 10 meses apenas de vida. Imagine quando tiver 1 ano. Mas é muito carinhoso, muito brincalhão, é totalmente criancinha. Bom dia para você. O dia começa quente, né? Ontem, no final da noite, foi divulgada mais uma pesquisa do Ibope para a presidência da República, que pode ter mudado os rumos da situação. Será que mudou? A gente vai analisar daqui a pouco. Mas eu vou contar para vocês, ontem eu estava fazendo a minha fisioterapia, porque eu já informei para vocês que agora eu estou um pouquinho melhor, estou andando um pouco mais, essa coisa toda. O que houve com você, Fernando? De repente alguém está pegando agora. Na verdade, passando um período de lazer lá em Gramado com a família, lá fui eu mostrar os meus dotes de grande patinador no gelo. Levei um tombo desesperador e quebrei a perna. Não, você quebrou a perna, é verdade. Quebrei a tíbia, que era uma senhora que eu não conhecia, né? Conhecia o nome de Canela, e quebrei a fíbula, que era outra senhora muito mais desconhecida ainda. Então, na verdade, a gente tem que levar no bom humor, mas foi brabo. Depois eu tive que vir para o Rio de Janeiro, fui operado pelo querido Dr. Marcelo Monteiro, gente muito boa aqui da Ortoclin, mas fui operado no Espanhol, levei 60 dias em casa fazendo o programa, tomando choque na perna, porque é um negócio incrível, porque quando a operação é ótima, você enfia uma haste, é ele que enfia, eu não, estava dormindo, ele enfia uma haste na canela, não é, uma haste de titânio no osso da tíbia, e aí ele sedimenta em 20 dias, nem isso eu sabia. Veja você que às vezes quebrar a perna dá um pouco mais de cultura para o indigitado, né? Então nem isso eu sabia, mas essa é uma realidade. E você a partir daí então fica, né, na dependência de voltar, como eu voltei para a fisioterapia, e foi graças ao trabalho do meu amigo Rafael que eu voltei a andar razoavelmente, porque eu estava andando com muleta. Olha, muleta axilar é um problema sério. Aquilo ali é muito difícil, é útil, mas é muito difícil. O melhor mesmo, se agora eu estou sabendo disso, seria aquela que bota no braço. Mas enfim, graças a Deus já tem mais ou menos 1 mês que eu deixei a muleta para valer. Estou andando, eu estou dizendo que eu estou andando assim na base só da primeira, né? Ainda não vou na segunda marcha, ainda não vou na terceira marcha, muito menos na corrida. Mas de qualquer maneira já está para andar bem, eu fico muito feliz com isso e eu quero mandar um grande abraço ao Rafael da Tijo Trauma, que aliás, um abraço para a Heloísa e para as meninas recepcionistas lá. É um trabalho muito bonito que é feito. Mas ontem, por que eu estou falando isso? Que isso tem a ver com pesquisa. Ontem o Rafael me perguntava: Fernando, você já viu alguém do seu conhecimento ser pesquisado? E não por acaso eu já tinha visto. E eu falei: olha, eu vi sim, eu acompanhava o Ibope. O tempo que eu fiquei na Rádio Tupi, perto de 20 anos, aproximadamente 21 anos, se somar as 3 vezes que eu estive lá, foi um pouco mais. Esse tempo todo a gente tinha uma reunião por mês a respeito da pesquisa do Ibope. E eu me lembro que quando a pesquisa era 2º lugar, o que se falava naquela época entre os diretores, entre nós que eram comunicadores, era o seguinte: poxa, mas a Globo paga Ibope em São Paulo, paga no Rio, paga em Porto Alegre, paga em Belo Horizonte, paga não sei mais onde, então nunca ela vai deixar de ser primeiro lugar, nunca ela vai deixar de ser primeiro lugar. Nós, coitadinhos, só pagamos aqui no Rio de Janeiro, e olha lá, de vez em quando uma ou outra pesquisa fora do Rio, mas o pagamento é menor. Acreditava-se isso, e eu hoje sei, isso digamos assim, é uma forma de consolo para quem está em 2º lugar. Porque na realidade as pesquisas batiam. Tanto isso é verdade que a partir, se não me falha a memória, de uns 10 anos para trás, ou um pouquinho mais, a Tupi começou a ganhar o 1º lugar de audiência. Já ganhava só na Patrulha da Cidade com o Coelho Lima. Depois passou a ganhar com o Pedro Augusto e depois passou a ganhar comigo na madrugada. E aí alguns outros programas ficaram em 1º lugar, outros em 2º, e depois foi aquela enxurrada de 1º lugar
e a Globo acabou perdendo o primeiro lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pesquisa tem uma base científica, é o retrato do ontem, é o retrato do hoje talvez, mas nunca será o retrato do amanhã, então dá esperança de eventualmente ser mudado. Quanto à pergunta, você já viu alguém? Eu já tinha visto. E comentei com ele, eu me lembro do dono de uma banca de jornal, nessa época eu morava no Andaraí, na Rua Leopoldo, eu me lembro que um rapaz da banca falou, senhor Fernando, fui pesquisado pelo Ibope. Eu falei, é mesmo? Apesar de eu ouvir o senhor todo dia, eu disse que eu ouvia a Globo, porque eu gosto das novelas da Globo. Só que o indigitado não sabia que a pesquisa era sobre rádio. Quer dizer, eu me lembro que na época, quando eu contei essa história, o Alfredo Raimundo ficou até bravo com o dono da banca. Poxa, mas como é que ele vai dizer uma coisa dessa ouvindo a Rádio Tupi? Então, há margem de erro para a pesquisa. E acontece que essa pesquisa agora, ela pode ter mudado alguma coisa. Pode ter mudado. Estou buscando aqui, de repente saiu um pouquinho aqui os números, mas eu quero crer que eu sei de cabeça 4 principais números, né? Saiu ontem uma pesquisa do Ibope. Onde ela muda? Aí é que está. Gente, primeiro, tudo leva a crer, até ontem, digamos assim, tudo leva a crer que vai ter realmente o segundo turno. Não importa a turma do Bolsonaro dizer que vai ter o primeiro turno, que ganha no primeiro turno, segundo pesquisa do Ibope, que ao contrário do que alguns amigos dizem eu respeito, é um instituto de credibilidade, haverá o segundo turno. Porém, a novidade é que até ontem, pela pesquisa que foi dada, que era dada até anteontem, digamos assim, a pesquisa que vigia no sentido de estar presente, essa pesquisa indicava que o primeiro lugar para Bolsonaro e o segundo lugar para o Haddad. E que iriam os dois para o segundo turno e que nesse segundo turno, muito provavelmente com folga de 3 a 4 pontos, portanto uma folga apertada, dentro da margem de erro, o Haddad venceria digamos assim, a eleição. Isso, a pesquisa anterior dizia isso. E havia, então, o chamado voto útil, que eu até coloquei numa pastilha dentro do Facebook, dos meus perfis, dizendo, olha, então vota no Ciro, que é o terceiro colocado, porque o Ciro venceria com mais folga, digamos assim. Alguém me perguntou, ué, mas por que você não falou no Alckmin? Porque o Alckmin venceria com mais dificuldade. Por que você não falou com a Marina? Porque a Marina praticamente seria empate técnico. Isso com relação às pesquisas até 2 dias atrás. Mas ontem saiu uma pesquisa divulgada no Jornal Nacional, dizendo, entre outras coisas, que o Ibope pesquisou em 302 cidades do Brasil, perto de 3.000 e poucas pessoas. E essa pesquisa responde a uma outra pergunta. As pessoas dizem assim, ué, Fernando, mas isso é muito pouco em termos de Brasil. E eu expliquei para o Rafael o seguinte, a base da pesquisa de recall, como se chama, ou seja, em quem você vai votar hoje, mas vai ser divulgado no dia seguinte, a base dessa pesquisa é a mesma do exame de sangue. Você tira 2 frascos de sangue da pessoa, ou um só, e de repente você tem a ideia de como está o seu sangue inteiro. Então há realmente toda uma relação matemática para que a pesquisa saia e para que o Instituto afirme, olha, tem 95% de acerto. Será? Não sei, mas é afirmação e é grave. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu bater na porta da TV Globo e eu for dizer para ela, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho lá em casa 5 ou 10 ou 20 pessoas que vão me ajudar na pesquisa e eu estou vendendo essa pesquisa por R$1 milhão, a Globo não compra. Eu estou vendendo essa pesquisa por R$300 mil, a Globo não compra. Eu estou vendendo por R$30 mil, a Globo não compra. Enfim, por que não compra? Porque eu não tenho a tradição de ser o instituto de pesquisa. Então, o que eu quero dizer para você que duvida de pesquisas é o seguinte, a pesquisa pode errar, mas nenhum conglomerado da imprensa vai pagar a nota preta que paga para se fazer uma pesquisa justamente para ter qualquer coisa que na realidade não terá fundamento. E agora, acontece o seguinte, como acontecia no rádio, quando a pesquisa não te favorece, você
começa a duvidar dela. Isso é humano. Eu queria ver, por exemplo, eu vou votar no Ciro, eu já falei para vocês, eu não tenho nenhuma, o outro até recentemente, o Marco Silva, para de fazer propaganda. Não, é um direito meu, não me julgo melhor ou pior, eu gosto, não conheço a pessoa, mas eu sempre fui mais afinado com o discurso do Leonel Brizola então, por uma questão de coerência pessoal, vou votar. Mas não acho, será uma grande surpresa se ele conseguir passar para o segundo turno. E pela pesquisa não passa, da anterior e até nesta atual. Então é uma questão de isenção. A gente tem que acostumar, chegando aí, olha só, meu Deus do céu, o nosso querido Marco, o professor Marco, querido, prazer em recebê-lo. Olha aí, os nossos amigos, Marco Antônio Duarte, ele que foi professor da UERJ, hoje está aposentado, ali com o nosso querido amigo, o Maurício, e também o Davi. Assim é vous, s'il vous plaît, meu Deus do céu. Hein? Chique, né? Há quanto tempo? Que bom, Marco Antônio. Mas a gente já vai falar contigo. Então, nessa linha de raciocínio que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente está em segundo, ou terceiro, ou quarto lugar, a gente tende a desmerecer a pesquisa. Quando a gente chega ali pertinho, já a coisa muda, né? Então, a pesquisa de ontem, ela mudou em alguma coisa. O que é? Baseado nas pesquisas anteriores, eu diria para você, olha, pule de 10, quem vai ganhar essa eleição seria, baseado naquelas pesquisas, o Haddad, né? Muito bem, hoje veio todo mundo, hein? Esse é o laranja chegando. Samira, prepara o puff aí para ele, vai ficar castigo no canto da sala. Mas olha só, a pesquisa de ontem bota em dúvida esse raciocínio. Por quê? Porque a pesquisa de ontem dá 31 pontos para Bolsonaro, 21 pontos para Haddad, apenas 11 pontos para o Ciro. Em quarto lugar, a Marina com 4 pontos. E realmente a candidatura do Ibrahim, como é que é o nome do homem mesmo, meu Deus do céu, deu branco agora? O Alckmin. Não decolou. E a grande surpresa da pesquisa de ontem, porque hoje deve sair, provavelmente, ou amanhã, a pesquisa da Folha de São Paulo. E a da Folha pode conferir isso ou não. Chegando aí, nosso querido sanitarista, o nosso William Laranja. William, hoje você vai ficar de castigo, vai ser no banquinho. Tá bom? Prazer em recebê-lo. Desculpe as acomodações, meu amigo, mas será um prazer. Nosso Davi, olha só. Então, ele está cumprimentando a turma toda. Então, diante da pesquisa de ontem, o fato novo do Ibope é que no segundo turno iriam para o segundo turno o Haddad e o Bolsonaro. Agora é imprevisível. Por quê? Porque os dois estariam com 42 empatados. Então vai ser briga de foice, meu irmão. Vai ser briga de foice. Agora vamos aguardar. Logo mais na Globo tem o debate dos governadores, que é muito importante também. Não está nem empolgando nessa história de governador no Rio de Janeiro. Toda a disputa está entre essa polarização entre Bolsonaro e Haddad. Então, agora ainda tem de sair a pesquisa da Folha de São Paulo, que são os dois, o Datafolha, são os dois institutos de maior credibilidade no Brasil, e ver exatamente o que vai acontecer. Isto colocado, isto posto, nós vamos aqui cumprimentando os nossos amigos, começando pelo nosso querido Davi Teles, jornalista, foi meu produtor durante muitos anos na Manchete, na Globo, e na Tupi. E também foi da Record, casado com a Mariane Ramos, que foi diretora de jornalismo da Record. Ele não lembra mais de mim, não. Hein? Não lembra de você mais, tá vendo? Orgulhoso. Davi Teles, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos. Bom dia, internautas que estão aí nos assistindo. Fernando, a sua leitura no início do programa foi perfeita com relação a essas pesquisas. Eu só queria acrescentar um detalhe que está me preocupando. É que o país está numa semana decisiva e está tendo uma situação de duas
dois extremos, direita e esquerda, e eu estou sentindo os ânimos muito acirrados. Tem nego esculhambando que eu vou votar no Ciro. Eu voto no Ciro, não voto ninguém mais. É um direito meu, ninguém tem nada com isso. Fernando, não é? Agora, se o cara perder a amizade por causa disso, não é teu amigo, pô. O outro vai votar no Bolsonaro. Nunca mais falo com ele. Para com isso, pô. Não é não? Fernando, e detalhe, esses extremos, isso não é bom para o país. Não, claro que não. Porque você imagina o seguinte, vamos fazer aqui um exercício. Digamos que ganha candidato A. Digamos que ganha o Bolsonaro. E aí, ou o outro. Todos os que não votaram nele ficariam contra o Bolsonaro? Não, vão ficar contra com os caras que votaram. É um negócio ridículo. Aí ganhou o Haddad. Quem não votou, quem votou no Bolsonaro fica contra. Isso o país não aguenta, Fernando. Se nós tivermos uma divisão nesse ponto, o país não vai. Eu acho que a democracia, a beleza da democracia é exatamente isso. É você conviver com os contrários. Que seja um pleito e que haja uma maioria, que obviamente vai haver, nem que seja. Agora vai ser por cheiro. A diferença é que, a julgar pela pesquisa, quem ganhar vai ser por cheiro, Maurício. Hein? Com certeza. Vai ganhar no Photoshop, lembra? É verdade. Que é o cavalinho lá, o nariz na frente. Cabeça a cabeça. Isso não é? Mas não é ridículo. Você vai botar, teve um que escreveu pra mim, eu estou decepcionado porque você vai botar no Ciro. Pô, eu nunca vi o cara na vida, como é que ele pode estar decepcionado comigo? Um amigo meu falou isso. Bom, deixa eu dar bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Desculpe, a gente vai no entusiasmo. Mais uma vez com você. O Maurício Berger é um dos maiores dubladores do Brasil. Grandes heróis do cinema que você ouviu foi na voz bonita do Maurício. Meu amigo querido de muitos anos, desde a época da Nativa FM, em que eu passava ali para bater um papo, pegar um pit stop, conversar e sair um pouquinho mais sábio. Vai lá, Maurício. Eva. Nas próximas eleições sou candidato. Um amigo comentando no Facebook também essa coisa, ele falou, gente, eu quero publicar na minha página em quem eu vou votar e você não tem o direito de entrar aqui, me criticar e reclamar e brigar comigo. Gente, cada um tem a sua opinião. Agora, quanto a isso que você está falando, Davi, ganha o candidato A, fica todo mundo contra ele. É aquela visão que a gente estava falando na semana passada. É uma visão para si próprio. Não é uma visão de país, não é uma visão de... Porque passou a eleição, entrou bola para frente. Entrou o oponente, vamos vigiá-lo, vamos ficar de olho nas atitudes dele para ver se ele está seguindo os passos certos, se ele não está fazendo errado. E vamos julgar as ideias dele, vamos apoiar aquilo que for bom. Mas não, as pessoas não, é dele é ruim. Não é do meu partido, é péssimo. É verdade. Que isso? Não é assim. Não, o país não aguenta, Maurício. Pois é. Verdade. Nós estamos vivendo aí há 2 anos uma situação que não tem mais, estamos chegando ao fundo do poço. Sim. A economia do país está parada, milhares de desempregados. Dessa roubalheira, desse jeito porque é político, que está lá em cima, vai roubar, vai tirar. Quer dizer, não pensa no povo. Os caras estão lá para pensar pro bem-estar do país, do povo. Mas não, verdade. Só estragando tudo. Muito bom dia, Marco Antônio Duarte. Após um longo e tenebroso inverno, graças a Deus a primavera chega e com ela, meu amigo professor Marco Antônio. Você sabe da minha vida. Sei. Também. Você mandando um beijo pela minha live, né? Bom programa. E a Dona Icléia, nosso ouvinte, daí da Davi, ela me Dona Icléia, que é nós. Terça-feira ela, quando o senhor volta pro Fernando Sérgio? Porque ela é minha ouvinte também, na internauta, quinta e domingo. E sexta no seu site espiritualista, né? Quinta e domingo, que nós estamos com 32 emissoras agora coligadas em FM. Maravilha. Rádio Excelsior, São Paulo. Que maravilha. Um abraço para a Rádio Excelsior de São Paulo. Mas aí, voltando aí a Vaca Fria, o prazer estar de volta com vocês aqui, Samir e Fernando, para assistir com vocês. Prazer é todo meu. Essa questão da Colube. Isso. Que foi a minha audiência semana passada, o juiz disse para minha advogada para mim que ele vai estudar um pouco mais de direito administrativo. Porque ele não entende um pouco, porque como eu fui eleito na CIPA, 39 anos na Colômbia, eu não poderia ter sido, mas ele não poderia me reintegrar. Sim. Então quase que eu procurei a Márcia, né? Poderia ter procurado a Márcia. Devia ter procurado. A Márcia pode tudo. A Márcia pode tudo, porque já na semana passada você devia ter. Enfrentou novamente a justiça. Mas voltando ontem também na leitura que você faz, Fernando, ao ver essa pesquisa,
E aí eu me remonto ao digníssimo, ao nosso velho Brizola, que ele dizia que pesquisa é pouco quando a urna abre. O Brizola lembra? Claro, pesquisa é pouco quando a urna abre. Porque pesquisa deu que o Brizola perdia para mim, para cima, quando abriu... Mas é bom dizer... Aí ontem eu fiquei fazendo uma leitura, aí eu trabalho em cima da rejeição. O índice de rejeição do senhor Bolsonaro é muito alto. É muito alto. 46 a 30 e poucos. Alta. Do Haddad subiu, mas 11. Não ultrapassa dele. Não. Então esse empate que está havendo entre os dois... pode ser dirimido na rejeição. Exatamente. Eu tenho um pensamento meu. Tem uma coisa muito séria aí. Eu não sou petista, nunca votei no PT. Votei sim no primeiro turno. Votei no primeiro turno na primeira eleição do Lula. Não tenho vergonha de dizer. Não, na primeira eleição do Lula eu votei também. Eu votei no Lula. Agora, a militância do PT, ela é forte. Ela é uma militância que ela vai do Iapoca ao Chuí. Pode ser um fator decisivo. Exatamente, sabe? Aí foi eu conversando com o Leandro em casa após, aí depois vi aquele filme dos macacos, vi o filme e depois o Jornal da Globo, e eu fiquei pensando nisso quando a âncora do Jornal da Globo ela entrou dizendo, e ela também fez a militância forte. E aí, uma coisa que me surpreende muito, Ciro não decolou, Marina Silva, cada vez não, Alckmin. Mas o meu filho, Fernando, você sabe que meu filho está radicado em São Paulo há 8 anos, está voltando agora para o Rio, está para em São Paulo e casou. Leonardo casou pela segunda vez, sabe? Então, está falando na Lagoa, Ponte Aérea, de São Paulo. O Leonardo disse, pai, o Alckmin, nesses 8 anos que eu estou em São Paulo, o Alckmin nunca fez um bom governo em São Paulo, não, pai. Tá aí a repercussão, ele foi vaiado em Jundiaí. É verdade. Ele foi vaiado não, e teve o Marco, Campinas. E teve o desgaste também do PSDB. Exatamente. Né? Que apoiou o governo Temer até a última hora. E o governo Temer foi... Eu vou voltar a falar com você, senão você vai falar até depois do programa, entendeu? Mas eu volto a falar contigo. Então você vai falar as coisas sérias. Agora, isso é um tribuno, rapaz. Isso é um tribuno, nosso querido Marco Antônio. Doutor William Laranja, que prazer recebê-lo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os convidados. Bom dia, Samira. Bom dia, Todinho. E aí, sua análise? Eu vou ficar um pouquinho fora da política porque eu tenho alguns recados para dar. Em primeiro lugar, por favor, parabenizar o doutor Silvio Provença. Ah, meu, bem lembrado, Silvio. Bem lembrado. Parabenizar o Beto Aquino, que o samba dele foi classificado para a final também. Que beleza, que beleza. E mandar um beijo aí para esse pessoal todo que está lutando para ver um país melhor. Exatamente. E que a gente tem essa clareza do que você falou aí, né? Independentemente de quem seja eleito, o dia seguinte a gente tem que tocar o barco. Embora você falou uma coisa muito interessante sobre a militância, né? A militância do PT. Foi o Marco, né? Ele falou, né? Obrigado pelo crédito. Nada, a militância do PT é uma militância kamikaze, na verdade. Né? É aquele pessoal, que engloba todos aqueles que ficam pedindo uma liberdade desnecessária, né? Um reconhecimento pelas atitudes e como eles manipulam, né? As manifestações. A verdade é essa. Grupos pequenos que se unem em prol de uma pseudo-liberdade que realmente não é a adequada, não é aquelas pessoas tradicionais, né, e que a gente está acostumado a conviver, são pessoas mais rebeldes, enfim. O meu medo em cima disso tudo é numa eventual disputa de segundo turno, que haja um embate. O acirramento. Nas ruas, é perigoso. Entendeu? Esse é o grande problema. Esse é o problema. Vai necessitar de policiamento. Mas eu acho que vamos ter consciência, vamos ver o que é melhor realmente para o Brasil. Muito bem, eu acho que está bem. Só um minutinho, Marco, agora. Eu vou voltar para você, porque na verdade nós não colocamos ainda a oração. E eu tenho que deixar uma mensagem isolada aí, Samira. Tenho que deixar uma mensagem isolada
espada do Renegade, porque vai ser lançado, está me ouvindo? Vai ser lançado, tem lá depois a gente um patrocínio. Falar nisso, eu quero dizer para vocês dos nossos amigos que são os nossos parceiros, né? Eu queria dizer da espadascatana.com.br. Esse programa é um oferecimento da Espadas Katana, onde você pode realmente entrar no site espadascatana.com.br e você pode receber em sua casa, em qualquer parte do país, lindíssimas espadas samurai para decoração, mas são espadas autênticas. Você entrando no site, você pode formatar a espada do jeito que você quiser. Tem gente que gosta a espada com cabo de arraia, outros gostam a espada com cabo de ouro, folheado a ouro, é verdade. Então tudo isso pode acontecer, prateada se for o caso. Então espadascatana.com.br. Seguros, a gente pode recomendar a você Seguros Bradesco, Bradesco Seguros, Bradesco Online, os melhores seguros. E lembrando que restaurante é o Caçador. O Caçador é o melhor restaurante da Tijuca, na Rua Pareto 42. E se você for dar flores, dê flores com as flores do nosso querido Mercado das Flores, lá onde está situada a Camélia Flores, do meu amigo Álvaro, do Alvinho, e também, por que não dizer, do Serginho. E além do Serginho, tem também lá o Robertinho atendendo com a maior tranquilidade. Isso colocado, isso posto, vamos à oração. Peço apenas o silêncio. Nós estamos agora com microfones de altíssima fidelidade e eles não desligam durante a oração, senão vai aparecer aquele burburinho de falas. Vamos lá, atenção para o momento da prece. Alô, André, um abraço para você, meu amigão. Parabéns ao Silvio Provenzano, como disse o nosso querido William Laranja, bem lembrou, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e nosso participante do programa aqui, quintas-feiras, de 15 em 15 dias, está sempre aqui o doutor Silvio. Vamos à prece. Para a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois bem, essa oração foi também para o André, nosso querido amigo que está precisado. Um abraço grande também para a Dona Maria de Lourdes, para a Ana Maria Vasconcelos e também para todo o pessoal que pede a oração, que sempre foi tradicional nos meus programas de rádio. Eu devo dizer para você que o Renegade é um excelente carro. E o meu é um Renegade 2018. E eu vou dizer para vocês, entre outras coisas, que tem coisas que você até não imagina que possa ter em carro nacional. Por exemplo, tem um pit stop, é um negócio assim, toda vez que você para, tem um outro nome, stop start. Quando você para no sinal, ele desliga completamente o carro. E aí é só você dar um totozinho no acelerador, ele liga, você nem sente que ligou, e com isso economiza o combustível. Isso acontece, me parece que desde 2017, mas a versão 2018 ela veio muito aprimorada e há também uma economia razoável para o carro da categoria que ele tem. Então hoje, por exemplo, em estrada, o nosso Renegade ele faz 14 km por litro e na cidade ele faz 9 km por litro. Mas eu sei que aperfeiçoaram em muito o Renegade, que vai ser lançado agora em outubro neste mês. Vamos ver o Renegade, Samira? Precisa levar a câmera para lá, porque senão fica difícil. O Renegade lá do 2019, né? Olha que maravilha, o carro tem poucas mudanças do ponto de vista estética, mas tem aprimoramentos ainda com relação à parte de motor, a parte de estabilidade. Aliás, outra coisa incrível, porque é um carro muito alto e ele tem um controle de estabilidade. Olha, meu irmão, quando você aciona o controle de estabilidade na curva, o carro agarra. É uma mensagem de apenas 1 minuto e meio do Renegade e a gente depois volta no sentido contrário. Vamos voltar com o William Laranja aqui. Nós temos aqui hoje o William Laranja, nós temos aqui o Marco Antônio Duarte, nós temos também o nosso querido doutor Maurício Berger, né? Doutor naquilo que faz, né? Isso é que é importante. E o não menos doutorante, eu acho que essa palavra nem existe, doutorante é o seguinte, passa a existir a partir de hoje, o Davi Teles, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada no Renegade, mais ou menos 1 minuto e meio, que você vai ver a imagem que coisa fantástica. Vamos lá, Samira. Chrysler apresentará o novo Jeep Renegade 2019 no Brasil no próximo mês de outubro. O modelo com facelift será destaque da montadora no Salão do Automóvel de São Paulo em novembro, quando as vendas se iniciam. O modelo mostrado nesse vídeo é o Renegade 2019, vendido nos Estados Unidos na versão Limited. Na dianteira há uma grade mais estreita e a entrada de ar foi levemente aumentada. Os faróis continuam redondos, porém com novos elementos internos. Já na traseira observa-se a nova maçaneta de abertura da tampa do porta-malas. Voltando à dianteira, observa-se um para-choque dianteiro ligeiramente reformulado e os faróis de neblina centralizados. O sistema DRL de posicionamento diurno agora é em LED. O Renegade 2019 terá alterações também no interior. Ele receberá uma nova central multimídia Uconnect com tela de 5 e 6,5 polegadas e até uma versão multilinha com tela de 9 polegadas. Todas compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay, além de um sistema de navegação integrado. Também novas portas USB e novos consoles centrais. O Renegade 2019 ele mantém no Brasil os mesmos conjuntos mecânicos. Então ele mantém o e-torque 1.8 flex de 139 cavalos associado com transmissão manual de 5 marchas no automática de 6 e o motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos com tração 4x4 e transmissão automática de 9 velocidades. Lembrando que na Europa ele já recebeu novos motores 1.3 e 1.0 turbo, mas isso no Brasil deverá chegar apenas em 2020. Muito bem, até o Maurício perguntou se o meu Renegade é diesel. Não, ele é flex, né? É gasolina e
e álcool, né? Agora tem a versão também diesel e tem outras versões também. O interessante é o que foi lançado na Europa. Na Europa foi lançado o 1.3 turbo, gozado, que ele tem menos, teoricamente teria menos potência, mas ele tem a mesma potência deste daqui, mas é muito mais econômico. É menos cilindrada, porém com o turbo que impulsiona muito mais e economiza muito mais. Mas vamos aqui, o nosso William Laranja está me passando algo aqui do Marco Silva. Ih, William, sumiu, voltei. Bom dia, Fernando e amigos, orem por nós, estamos em hospital em Round Rock, Texas. A dona Ruth vai operar, né, com pedra na vesícula. Se tomara que tudo corra bem, vamos pedir ao Papai do Céu que abençoe, né? Um grande abraço para você, Marco Silva, e uma feliz operação e breve retorno para casa, recuperação para nossa querida dona Ruth, viu? Estamos todos em prece para que tal possa ocorrer. Vamos aqui no nosso William Laranja. William, logo mais, mudando um pouco, não está empolgando essa disputa para a governança do Estado, né? E vai ter agora os debates, né? Logo mais na Globo. Qual é a tua expectativa para isso? É as mesmas caras, né? É. E o povo não quer mudança, a verdade é essa. A gente sabe das deficiências do Eduardo Paes, do envolvimento do Eduardo Paes com o Sérgio Cabral, né? Ele até agora não foi preso, mas já foi citado várias vezes, né? Sim. Quanto o Romário, é aquele negócio, o Romário não administra nem os bens dele, você imagina administrar um Estado. Eu acho que é meio complicado. É aquele negócio, é questão de opinião, mas eu acho que o mais capacitado aí pela seriedade é o Pedro Fernandes. Concordo com você. Eu concordo, mas... sério, que veio de uma família séria, né? A mãe, a Rosa Fernandes... Vimos pequeno andando lá dentro do estúdio, né? Nunca foi citado em nenhum escândalo e eu conheço ele pessoalmente e ele parece ser uma pessoa bem séria, mas eu acredito que o Carioca não está querendo ver um governo sério, sim alguém que lhe deu alguma vantagem. Ô Marco Antônio, será que houve a disputa acirrada e bilateral para a presidência não empanou um pouco essa candidatura à governança? Porque o pessoal não está nem aí, quer dizer, está todo mundo preocupado para saber se é Haddad, se é Bolsonaro. Pois é. Parecendo que eu tem isso. Tem lá o que você postou, botou o Vasco, que é vice. Não fala em Vasco, o Vasco empatou ontem, sabe Deus como. Deixa pra lá, não mexe nisso. Teve lá, mas tem gente que tem maluco que escreve o que quer, a gente lê o que quer, né? A gente que é radialista. Então, olha só, respondendo a sua pergunta, realmente, minha família toda, você sabe que é do Espírito Santo, família também em Minas e em São Paulo. E nesse período eu fui muito a Minas, a São Paulo e Espírito Santo. Estão mesmo sentido de coisa morna. Os candidatos à governança em Minas, morno, São Paulo, morno, e no Espírito Santo, então, eu acho que essa questão se apagou, sim, dessa disputa acirrada, Bolsonaro, Haddad, Bolsonaro, Haddad. E vejo aqui no Rio, concordo com o meu amigo William, e vejo aqui no Rio assim, Eduardo Paes, um continuismo de Sérgio Cabral, não sei se é um continuismo, ou se foi jogada por causa de Olimpíada. Ele tinha que conviver com o governador em questão. Como ele vai ter que, se for eleito. Agora tem que provar se não teve envolvimento ou não. Concordo com você em grau, número de gênero. Se ele não administra nem os bens dele, vai administrar o Estado do Rio, vai ser um marionete. Agora, eu digo uma coisa, você falou aí de se acercou. Pior é o Índio da Costa. Você cercou de uma pessoa que, se você pegar o índice de popularidade, está sendo um dos piores prefeitos que nós tivemos nessa cidade. O senhor que digo está aí. O Crivella. O Crivella, que o governador vai ter que, porque é a capital do Estado, vai ter que conviver com essa criatura mais 2 anos. É verdade. Então o Índio da Costa cercou de Crivella, foi secretário dele agora. Não, e agora já está apoiando o Bolsonaro, quer dizer, ele apoia quem pega o poder, porque mas ele concorreu com o Crivella como prefeito. Sim. Né? Aí de repente se associou ao Crivella. Foi secretário. E agora ele já está vendo que o Bolsonaro está com uma perspectiva real de ser eleito ao lado do Haddad. A gente não sabe quem é que vai ser. Mas estão empatados, então ele já tomou, já bandeou para. Sabe, Fernando, eu penso, Davi, que a
essa questão da governança do estado do Rio de Janeiro, e ela também está vivendo muito assim, desacreditada. Não sei, William. Vivemos Sérgio Camargo, Pezão. Estou falando como funcionário do Estado, como doutor, pedagogo da UERJ. Ele também fala, não quer saber não. Meio comparando com o futebol, já que a gente brincou aqui falando de Vasco, quando o seu time, eu que não sou fanático, você é Botafogo, né? Ele seu também. time é o time de cada um. Tudo acontece com aliás, parabéns que o Botafogo teve um belo jogo contra o São Paulo. Não sei se significa. Não, gostei. Pô, é que você não viu do Vasco ontem. É verdade. Mas quando o seu time. Eu não sou fanático por futebol, mas quando o seu time está. Como um torcedor como eu sou, está crescendo, você começa a se empolgar, você começa a querer assistir, você começa a querer vibrar e etc. Eu acho que o povo brasileiro, especialmente o povo do Rio de Janeiro, em função dessa administração desastrosa do Pezão e que veio do Cabral também. Cabral, quer dizer, a gente está tão decepcionado que aí perde-se o interesse, você começa a ficar pensando, não sei, vai entrar o menos pior, tomara que entre o menos pior. Você não tem empolgação ali para tentar pensar no, poxa, esse aqui é legal, esse cara fez isso. Você fica pensando em não, aquela história das entrevistas que as emissoras fazem só para desconstruir o candidato. Esse aí só fez aquilo de errado, esse fez aquilo, esse errou. Você só pensando que os caras erraram. Quer dizer, a gente está tão desgostoso com relação... Você já parou para pensar que... Desculpe te interromper, já te interrompendo. Você já parou para pensar que o povo, ele é tão... bitolado, seria isso? Não, é tão inconsequente, vamos dizer, acho que é a palavra certa aí. Porque, na verdade, se você for olhar na corrida do governo do Estado do Rio, os melhores estão lá embaixo. Mas o Witzel, poxa, um cara extremamente sério. O Pedro Fernandes, o outro cara sério. Ou seja, o Tarcísio tem aquele... um professor, né? É um professor, então, um colega nosso. Mas eu acho que ele está no partido errado. A verdade é essa. O Pedro Fernandes está no partido errado. PSOL. O que é o PSOL? É mais um vermelho desses aí que querem invadir a nossa tribo. O pessoal tinha que estudar mais, Fernando. Eu acho que o que está faltando realmente no brasileiro, não só no carioca, no brasileiro em geral, é sentar e ver aquele candidato dele. A internet, ela tá aí para isso. Vamos ver, bota o nome do cara lá e vamos ver o que o cara tem de benfeitorias e o que o cara tem de processo. Qual a formação? A verdade é essa. A formação é aquele negócio. O Haddad é um cara extremamente culto, um cara extremamente capacitado, mas ele tem uma ideologia diferente que não se enquadra nos padrões brasileiros. Mas isso não é questão de ponto de vista também? Nunca vamos nos acostumar com isso. O que você acha? Mas não acho que ele seja comunista, não. Tirando assim o parâmetro... Só porque está no PT é comunista? Não. O que eu acho é o seguinte... Não acho, não. Tem muita gente boa no PT. O que não quer dizer que tem muita gente ruim, como tem em todos os partidos. Por exemplo, de coração, eu acho o Pedro Cirilo com cara de novinho, muito rapazinho. Pedro Fernandes, perdão, Pedro Cirilo, um abraço. Almocei com ele outro dia. Almocei com ele. Então faltou essa coisa. Às vezes o cara é muito novinho, é bonitinho e tal, entendeu? E aí não passa. E aí não é culpa também do povo. Fernando, é só você botar velho tentando entender. Pelo amor de Deus. Não precisa dar esse... Meu Deus, isso já foi um programa sério. Vamos lá, Davi. Não, mas tentando entender essa coisa do eleitorado, eu penso assim, essa população, nós não vamos nos excluir dessa escolha. Nós somos o povo, somos nós. O Brasil sofre por um problema de educação, nós não tivemos as pessoas não... precisamos passar por um processo democrático de várias eleições para a gente poder acordar para a importância do que é o voto. Porque essa é a revolução que a gente tem que fazer. É a única revolução, não é pegando em armas, não é de... e não serve, é isso que eu quero dizer.
vamos parar um pouquinho de coração, pensar um pouquinho, que é essa coisa que eu falei, antes que o pessoal do Bolsonaro fique zangado comigo, eu também não estou nem preocupado, tem muita gente boa votando no Bolsonaro. Tem muita gente boa votando no Bolsonaro, tem muita gente boa votando no Alckmin. Então vamos parar com isso. O cara é petista. Gente, nós temos pessoas cultíssimas que são convencidas a respeito do socialismo, o que não quer dizer comunismo. Vamos tentar entender, você falou em estudo, vamos estudar o que é o socialismo, o que é o comunismo. Agora, o ideal para mim, mas aí é para mim, seria a democracia social, que não tem nada a ver com o socialismo. Tem exemplos, né? de Dinamarca, Então, Noruega, essa dicotomia que me preocupa, porque de repente desenvolvimento humano altíssimo. De repente você vota no Bolsonaro, aí o Bolsonaro por qualquer motivo não vai bem, aí chega o cara que votou, quer dizer que foi você o culpado, não pode ser isso, gente, não pode ser isso. Mas, Fernando, então, só para concluir aquele raciocínio, essa falta de preparo, nós usamos no programa da semana passada aqui um exemplo muito claro. Você tem um balde com água suja e você liga a torneira e vai caindo água limpa, aquela água suja vai saindo e depois de um certo tempo você vai ter o balde com água limpa. E a eleição é exatamente isso. Está cheio de políticos sujos, corruptos lá dentro. Nós temos que votar nos políticos que sejam honestos, que estejam realmente com ideias comprometidas para fazer esse país uma grande nação. E aí vamos votando, e depois de várias eleições, aí você vai ter um balde com água limpa. Agora eu queria lembrar também uma outra questão que está passando em branco, que as pessoas não se tocaram ainda. Ou melhor, já se tocaram, mas não deram a devida importância. O Congresso, os deputados, os senadores é importantíssimo. Por quê? Nós temos um sistema presidencialista e que o presidente da República, por as melhores ideias que tenha, ele vai precisar ter um apoio no Congresso para poder colocar isso em prática, porque tem que ter qualquer medida tem que ter 2/3 de aprovação, qualquer mudança na Constituição. Então a gente tem que também prestar atenção no deputado federal e nos senadores, que nós vamos eleger 2, nos senadores que realmente estejam comprometidos, que sejam pessoas de bem para fazer uma grande nação. Valeu. E o Maurício tem que fiscalizar, né? Votar e fiscalizar. Votar e acompanhar o cara. Sim. Né? Sim. Porque senão a gente vota e esquece. Não, votei, foi eleito, não foi. As pessoas realmente relaxam nesse aspecto, né? Elas votam e depois ficam só acompanhando pela televisão, ou então ficam aquelas assim. E nenhum dos meus candidatos entrou. Mas aí não entrou e você vai simplesmente. Né, Maurício? Em cima do muro, né? Eu sabia que quem eu voltei no último pleito não vai ter meu voto dessa vez, nem o estadual nem o federal, porque eu acompanhei, cobrei. E ele não agiu. São do meu credo religioso, não tomaram atitudes federais, estaduais, que eu não gostei. Uma delas foi apoiar a aprovação do seu Antônio Garotinho de não sofrer uma fiscalização pela LERJ. Outra foi do impeachment do Pezão. Eu não gostei da atitude do deputado que eu votei, então não vou votar mais nele. Eu não vou. Tem que ter essa clareza. Eu acompanhei, eu acompanho. E ele, mas há tantos assim, você disse, fulano, há tantos anos. Você disse há tantos anos, não gostei, vou votar em outra pessoa. William, teve alguém que você votou que você não gostou, e não precisa dizer nome, obviamente, e que você falou, não, agora eu não voto nesse cara? Tem que ter essa clareza, não é isso? Que disse o Marco Antônio, né? Então é que hoje há uma semana das eleições, eu não tenho deputado federal nem deputado estadual. Senador tem um só, porque eu não estou encontrando um outro para formar. Minha mulher vai para o jarro então com você. Entendeu? Eu estou mais ou menos nessa faixa aí. Eu estou com o presidente definido, o governador definido e um senador definido. O resto eu estou que é difícil, né? Porque as mesmas caras. Não. Aquela cara do. Eu estou há 10 mandatos. Eu sou ficha limpa. Eu tenho 7 mandatos. Nenhum governador, nenhum prefeito e nenhum presidente da República
vai conseguir governar para essa turma que está nas assembleias, tanto na Câmara eu acho que tanto na Assembleia Legislativa do Estado, como na Assembleia Federal. Não vai conseguir governar, porque cada um quer o seu pedaço. Agora, é preciso que a gente proteja a democracia. Com certeza. Não vale golpe de Estado e muito menos golpe militar. É isso aí. Não é porque o cara tem 3 estrelas ou 4 estrelas que significa que ele será melhor do que qualquer coisa. Tanto é que o senhor Bolsonaro se despojou da farda para poder concorrer. E, consequentemente, em função disso, foi eleito 3 vezes deputado e foi, digamos assim, essa bobagem que falou o vice do Bolsonaro, esse Mourão que meu Deus do céu, Deus que nos livre, então, se o Bolsonaro é eleito, que ele fica os 4 anos, que esse cara ele não bate bem dos pinos. Então ele falou que ia fechar o Congresso em um determinado momento e botar uma comissão de notáveis. A critério de quem? A critério dele? Esse desculpa, mas ele fez parte de quê, Fernando? Ele foi coronel da onde? Ele desceu lá então não vale. Golpe militar, rasgar a Constituição é crime. É crime. E a gente tem que saber isso. Ô general, mas coronel Mourão. Meu medo é uma guerra civil nesse país, se não tiver respeito com a Constituição. Eu só queria colocar uma coisa em cima que o coronel Mourão você lembra muito bem que William, nós temos ainda cidadãos brasileiros, eleitores, que votam por causa de um jogo de camisa, de um churrasco, de um emprego. Esse que é o problema. É besteira. E gente boa, gente culta. Gente culta. Que vai votar porque o amigo pediu, porque empregou fulano, empregou Beltrano. E não pode ser assim. Não pode ser. Você tem que analisar a ideia do cara, o que o cara representa, o que está por trás daquela candidatura. E é o que acontece. Eu também, nas eleições, essa chapa que eu estou montando na minha cabeça para a eleição de domingo, eu não estou votando em nenhum deputado que eu votei, meu deputado que eu votei na eleição passada, e nem senador. Quer dizer, estou criando uma nova chapa, pensando nas pessoas que podem fazer uma nação melhor, não para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos. Para a nação, de um modo geral. Não é querer ser elitista, não. Não é querer ser elitista, não. Eu sou uma pessoa que eu adoro lidar com a humildade das outras pessoas, enfim. Não estou querendo aqui ser soberbo nem elitista, muito pelo contrário. Cara, eu acho que para você se candidatar, você tem que ter um padrão. Hoje em dia, você já parou para ver a propaganda eleitoral? As figuras que estão querendo... Cara, o que uma pessoa... E você sabe o que acontece? O que um tiririca vai fazer... Eu estou falando de tiririca, que é o mais emblemático. O que um tiririca vai somar para a nação? Tem um monte aqui. E acontece que isso aí é bucha de canhão. Esses caras ganham, porque esses partidos ganham uma nota preta, e aí um dos candidatos que acha que vai ser eleito, ele estimula 15 a 20 pessoas que não têm a menor expressão a entrar como candidatos, olha, se entra como candidato, eu faço o santinho. Em primeiro lugar, vem eu, santinho é aquele papelzinho, né? Que a gente chama de filipeta, que o nome tem. Aí você distribui e você também vai. O cara não vai. O cara vai ter 500 votos, 200 votos, 1000 se tiver, não vai a lugar nenhum. Mas pinga uma grana. Isso é que está errado. Isso é que está errado. Agora, até me convidaram, eu não sei, porque eu não quero. Eu acho que se eu me meter na política, eu vou me matar, vou matar um. Então eu não quero continuar a ver minha neta crescer, não estou afim. Mas uma coisa que eu fico assim pensando quando eu vejo esse horário político gratuito, que isso aí deveria ter algum... É cômico, né? Chega a ser trágico e cômico, porque a gente escuta tanta coisa que um deputado fala, porque eu vou consertar a rua, isso não é caro, deputado. Não vai. Deputado federal se liga, candidato, isso não cabe, o senhor cabe ao vereador, ao prefeito do município. Claro. O senhor não cabe só o senhor. Se eu vou pavimentar, fazer um projeto para rodovia tal, tudo bem. Mas não cabe. Mas depende também da aprovação dos outros. Pois Ele não sabe dizer que vai apresentar um projeto. Ele já disse que vai fazer. E aí, Fernando, eu queria tomar, se você me permitisse. Por favor. Porque, sabe, Samira, tá muito triste essa situação. Eu peguei o William viu no meu penúltimo programa, porque eu falei, quando eu digo para Elaine, porque lá com quem você é Samira, lá é Elaine. Sim. Para a música, Elaine. Aí quem tá me ouvindo de ver bomba por aí.
Outro dia foi o prefeito, peguei na orelha do prefeito. Não, é muito fraco. Puxou Muito a orelha fraco. por causa do negócio da massa. Foi. Agora, gente, o que eu tenho recebido você também, eu quero agradecer aqui, como eu te falei pelo telefone, ao radialista Antônio Carlos e ao Luiz Ribeiro, que pegaram bem lá na Tupi e desceram. Eu queria, Fernando, isso também se aplica a mim, e você também que vai dar entrada e todos. Só ontem eu recebi 800 e poucos e-mails das pessoas pedindo o que está acontecendo com os pedidos de aposentadoria, pensão, benefício. Rapaz, foi bom você falar isso. INSS. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu dei entrada no meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, agendei 1º de fevereiro, só consegui vaga 31 de julho. Completado 1º de fevereiro, 40 anos de contribuição efetiva com salário teto básico. Trabalho desde a idade de 14 anos. Muito bem, dei entrada lá no posto, parar aqui no posto, se você já vier aqui. Uhum. Muito bem. O rapaz me atendeu, inclusive foi meu aluno na Universidade Cândido Mendes. Ele disse, professor Marco, 45 dias está saindo seu benefício. O senhor trabalhou só numa empresa e o senhor recolheu os outros 4 anos, já tinha 36 anos, recolheu para pagar o pedágio. Muito bem, Fernando. Só que hoje já completam 62 dias e você liga para aquele bendito 135, você não paga a ligação, dizem. Você fica esperando 25 minutos para vir a resposta. Está em análise. Não sei se o William me ajuda, se é superintendência, diretor do INSS Rio. Análise de quê? E as pessoas reclamam disso, porque não tem uma resposta. É análise de quê? Está faltando o quê? Algum documento para levar ao posto? Se é alguma coisa que está em análise... Uma vergonha, né? Isso é uma análise que... E, Fernando, eu não estou falando sobre mim. Eu tenho um senhor que sabe nós fizemos nosso trabalho social pela festa de Cove Damião. O William viu as fotos no Face. Curtiram. Teve um senhor que ele veio me pedir, um senhor de 75 anos, que deu entrada na aposentadoria antes da minha. Até hoje não recebe 2 salários. Tem várias denúncias disso. Ele falou, professor Marco, pelo amor de Deus, só tem alguma... Eu não quero doce, eu quero a comida. Eu falei, Antônio, vem cá. Tinha um saco de 5 quilos de arroz, feijão, açúcar, leva. Ele falou, que bom, dá pra ele, minha mulher comeu pelo menos um mês. Arroz, feijão, que a carne ainda pediu. E ele falou que vai, eu falei, não adianta, seu Antônio, sou INSS todo dia. Ele bota aquele monte de documento, vai todo dia à agência do Meia. Não, é um absurdo. Eu acho que a gente tem que começar a levantar essa bandeira. Claro. Porque a coisa está ficando muito feia. Só aqui no estado do Rio. Eu não sei um montante. O Brasil tá assim, cara. São 8... Aí você liga algumas pessoas que eu até precisa muito. Eu tenho uma história. Na sua live, um ouvinte seu disse, professor Marcos, essa questão de falta de funcionário, olha pombas. Com essa tecnologia toda que a gente tem, jogou ali, tá tudo certo, aposenta a pessoa. Eu acho que é uma estratégia deles. Eles estão empurrando isso com a barriga para não aumentar o déficit da Previdência. Sim, a Previdência não tem déficit. Eu também acho, eu também concordo. Pagou 40 anos. Eu acho que não tem, eu também concordo. Então, Fernando, por favor, gente. Da Previdência é mal Senhor, superintendente, diretor, olhe por mim, por essas pessoas. Eu estou falando só em causa própria, não. A dívida, as empresas que devem o INSS é 3 vezes o déficit, 3 ou 4 vezes. Se cobrasse. Se cobrar dessas grandes empresas. E parasse acabou também certos roubos e certas coisas que são desviadas, que INSS é para aposentadoria. Maurício, pensões e benefícios. É preocupante, Maurício, isso que a gente acabou de ouvir. Poxa, e não é? Olha só, você não fica emocionado com a situação de uma pessoa que trabalhou não sei quantos anos, 40 anos contribuindo. Não, você, mas eu estou falando do seu. Seu Antônio, 75 anos. 75 anos, ele tem uns 60 anos de trabalho. Quer dizer, o homem hoje está precisando daqueles 2 salários mínimos. Eu também não sou desempregado e aposentado no Estado, que recebe atrasado. Aí é uma coisa extremamente preocupante. De doer o coração como ser humano. Há 15 dias atrás eu fui no Ministério da Saúde, na Rua México, perguntar sobre a minha aposentadoria, porque eu já passei da idade. Então, meu filho, vai logo. Não. Sabe o que? Aí eu falei assim, ele falou assim, não, mas seria bom você dar entrada em janeiro, porque aí agrupa todas aquelas suas gratificações e tal. Eu peguei e falei, mas também não tem problema não, você pode dar entrada agora, porque a gente está julgando agosto de 2017. Meu Deus do céu.
Fernando, eu, professor Marco Antônio Duarte, atrasado ou não, tem a minha mulher que também é aposentada do Estado e eu. Nós recebemos, e quem não tem onde tirar nenhum aliás, provento? o Estado não atrasando, está em dia? Aonde está em dia? O Estado? Não, continua o estado de penúria. Meu Deus do céu. Eu recebi como aposentado da UERJ, eu recebi, nós estamos em outubro, né? Outubro. Recebi setembro, recebi agosto ontem. Um mês de atraso. Um mês de atraso. Um mês e meio. Já vai para 2 meses, Com um grande detalhe. Ele, eu, Bela, o pessoal que nós professores temos direito a se aposentar com 25 anos. 25 anos. Pergunta se alguém consegue isso. Não consegue, não. É direito para inglês ler, né? Fernando, como se diz, está escrito, mas não vale. Pessoas que eu sei que você tem uma voz que ecoa nesse país. A internet leva aos 4 cantos do país e ao mundo inteiro. E por não dizer, como dizia André Luiz, ao universo, quando ele chegou em nosso lá em 1940, ele já encontrou de computadores lá. Então, que você não deixe de bater nessa tecla, porque eu estou batendo, o William. Não, é absurdo. Eu estou batendo você nessa quer ver, tecla. Você quer ver outro dia? Feia. Outro dia que acontece? Outro dia, finalmente. Outra coisa muito séria, absurda. O Maurício também, acho até que é vítima disso, como eu sou. A Justiça do Trabalho no Brasil. Meu Deus do céu, que absurdo. A situação, muitas das vezes, o advogado ao lado do seu constituído, é isso mesmo a palavra, né? O advogado fica até meio tímido diante da autoridade, que no caso é a juíza empáfia, ou o juiz, porque o cara ganha 30, 40 mil reais por mês, ou Darcy, num país de miseráveis. Falei Davi? Davi. Davi Telly, meu amigo de 400 anos. Talvez. Mas não é? É um negócio doido. A justiça do Brasil, né, que tem aquele símbolo dos olhos vendados, segurando a balança, ela é vendada justamente para as pessoas que não têm recursos. Porque você tem um advogado bom, que você tem condições de pagar, aí você consegue. Consegue porque você vai buscando aqueles meandros. Se você tem. O Brasil é influência, né? Se você tem o chamado quem indicou. Davi, olha só, eu tive uma experiência agora. O Fernando Samira sabe, dia 28 de fevereiro, eu fui exonerado da Colube, sido eleito e empossado na CIPA pelos funcionários. Fernando teve lá, viu o trabalho. Você teria 2 anos de estabilidade? 2 anos de estabilidade, etc. Foi minha audiência, tem 15 dias. O juiz disse para minha advogada, eles estão recebendo bem, o escritório grande, vão receber assim que ganhar. Ele disse, doutora, realmente então tem que estudar mais direito administrativo. Ela disse, mas nós só viemos aqui, entramos na questão de justiça porque ele foi eleito pela CIPA. Mas então, para ele nem tinha lido. Não tem. Então, caso eu vou encaminhar o STF, ele pode encaminhar para quem ele quiser. Entendeu? E aí ele não está ali, olhando para minha cara, que você diz ganhando 40 mil, eu sei ganhar nada, ganhando o meu salário. Essas incoerências que é um absurdo nesse país. Então, aí disse, vou estudar direito administrativo, qualquer coisa eu reintegro. Porque o certo era eu já sair daquela audiência reintegrado. Perfeito. Porque a comissão está na Constituição, ele feriu a própria Constituição, a lei trabalhista. Meu Deus, Mas essa do INSS, por aí a gente vai, gente. E aí, quando eu disse, o William viu, quando eu puxei ele, teve candidato mandando, que eu falei o nome do escravo eletivo. Inclusive a nossa ex-amiga Cidinha Campos mandou, poxa, Marcos, você falou, mas sim, você ainda continua deputada. Você não é boa de briga? Vai em cima, Cidinha. Ela é boa de briga e defende o Pisciani, né? Mas vai em cima. Ótimo. Vai em cima. Marcos, você citou meu nome? Sim, Cidinha, citei seu nome e os de outros também que são de cargo eletivo. Continuam deputados. Vocês têm o mandato de vocês até 31 de dezembro. E o povo vai ficar nessa língua, esse senhor. E tantos outros senhores Antônios que tem por aí que...
milhares de processos estão nas prateleiras aí da justiça que não conseguem, as pessoas não conseguem um parecer favorável. E parece até que não é informatizada como deveria ser, né? As coisas não se interligam. No mundo, exatamente. Ou está faltando profissional, está faltando... Ou é intencional, ou é criar dificuldade para vender facilidade. Não sei, tem uma coisa errada aí. Me parece que é muito mais para criar, criar dificuldade para vender facilidade. É mais ou menos isso, é um negócio impressionante. Fernando, só antes de você que você já vai concluir, já estamos no finalzinho. Uma pessoa que, pode, deve. Vamos colocar nas orações. Semana falando com a Ana Lippe, que eu já te falei que ela mandou um beijo para você. Um abraço para a doutora Ana Lippe. E a diretora no Cardoso Fonte. Foi figura, excelente, né? Profissional, excelente médico. Fez vários debates comigo já. Eu não sabia. Quem não está, não tá legal, Deise Lúcia. A Deise não está legal, não quer sair mais de casa, porque a Ana é médica, ela é ser cardiologista, geriatra, ela é médica. Foi médica do falecido Luiz e é médica dela. Então, Deise, um beijo para você. E ela disse que era. Sim, para Ana e para Deise, porque ela disse: fala para o Fernando que a Deise pede a bisneta. A bisneta, já que tem uma bisneta acabando. Que ela liga o computador na hora do seu programa. Muito obrigado, claro. Fica olhando. Minha colega querida. Ela falou, trabalhou comigo. A Deise é a nossa confreira da Confraria dos Amigos do Rádio. Ela não tem comparecido mais a nada, não quer sair de casa. Deise Lúcia, um beijo para você, ó. E vamos levantar essa cabeça, garota. Deise, querida, olha, um carinho muito grande por você que eu tenho e todos nós temos, né? E se Deus quiser, dias melhores virão. Um abraço grande para você, que é sem dúvida alguma uma das grandes comunicadoras femininas do Brasil. Vamos despedir de cada um. Muito obrigado, William Laranja, sanitarista, professor, enfim, uma pessoa querida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Fernando. E cabeça, povo, vamos ver aí, vamos analisar direitinho, pra gente não ficar mais 4 anos na penúria. Um grande abraço a todos. Perfeito. Meu caro Marco Antônio Duarte, espero que venha mais vezes, né? Que o amigo teve esse hiato por conta de todo esse imbróglio. Se quiser que eu venha semana, posso voltar semana? Claro. Então... Bom dia a todos, fiquem com Deus, como disse o William, se eu não viesse, muito brincando, mas que dia 7 a gente vote bem. Vote consciente, vote com luz. Isso. Peça luz. Vote bem. Beijo. Maurício Berger, com aquela voz linda que lhe é particular, suas despedidas. Antigamente esse negócio, né, cara? Eu sou locutor de rádio. Né? É verdade. E aí? Eu tenho um caos para contar no final. Mas é um prazer grande estar sempre com vocês, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais com esses convidados, pessoas tão sábias. Uma ótima semana a todos e realmente que Deus nos abençoe nos próximos 4 anos, a começar por esse domingo agora, com as eleições, enfim. E que a gente tenha maturidade para depois, passadas as eleições, ficar todo mundo em paz. Sim, né? Todo mundo em paz e pensando em prol do seu próximo, em prol do país, em prol da sociedade, não esquecendo um pouquinho do seu bolso. Tem gente, quem pensa no bolso... Eu fiquei chateado com uma coisa hoje, hein? Davi não lembrou de mim. Acho que ele está ficando velho e eu estou me lembrando. Porque eu não tinha cabelo branco nessa amiga. Não, e o Davi eu sou. Uma vez você estava careca, né? E o Davi tinha cabelo de anjinho, lembra? Era todo encaracolado. Eu lembrei sim, Marcos. Foi um prazer revê-lo, Davi. Também foi um encontro muito agradável. Essa sala do Fernando, a gente conta amigos antigos. E é um ambiente gostoso, né? Um programa diferente, é muito gostoso participar aqui do Dá pra gente fazer o rádio ser o rádio. É verdade. Gostou do rádio? O programa de hoje, às 11 horas, estará na Rede Mais Esportes para 750 mil pessoas da Baixada Fluminense. De 11 ao meio-dia, só áudio, de 11 ao meio-dia. Eu queria exatamente também pedir aos nossos internautas consciência, que pensem bastante, que Deus abençoe a todos nós para que nós possamos, no domingo, eleger os 2 ou um ou 2
pessoas que realmente estejam comprometidas em fazer um Brasil melhor. E eu queria só lembrar o meu blog, Fernando, que é o www.conteudorosacruz.wordpress.com. E estamos lá apresentando muitos ensaios, muitos trabalhos sobre filosofia de vida. A ideia é que maravilha. Uma semana maravilhosa querido. para todos. Obrigado. E a gente vai contar um caos do rádio, já que o nosso querido Maurício Berger lembrou a época que os caras eram todos impostados. Havia um locutor mineiro, que eu vou preservar o nome, fica a história, não precisa dizer o nome, que até hoje era impostado, então não mudou nada, né? Porque nesse momento vou falar para você. Era mais ou menos isso, né? Mas ele era um cara que é locutor de estúdio, que a gente chama. Ele não tinha facilidade de falar em público, pelo contrário, ele ficava muito apavorado. E um belo dia a Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, contratou a mim e a ele para fazer a apresentação da solenidade final do corpo docente e corpo discente, porque sem um não vive o outro, né? Então, na realidade, naquele auditório daquela emissora, naquela vez, e quando eu soube que ele também tinha sido contratado, falei, gente, isso vai dar problema, porque eu sou sem vergonha para falar em público, mas ele não era, né? E aí era aquela época daqueles microfones de pedestal assim na lateral do palco, né? Abriu a parte da direção da federal, né? Sua Excelência, o reitor e essa turma toda e tal, e a gente tinha que entrar e era bem esquematizado a nível de vinhetas, né? Então alguém falava escola de engenharia, o outro falava escola de medicina, né? Aquelas coisas de antigamente, né? E aí a gente ia falando e de repente tinha uma escola lá que ele tinha que falar, que era justamente a escola de faculdade de psicologia. Ele impostou, estava nervoso, vermelho, falou, faculdade ginecológica. De onde é que ele tirou isso? Ninguém sabe, porque era de psicologia. O nervoso foi tanto que ele misturou as coisas. Tem alguma coisa a ver, Só um detalhe, que a gente contava e foi um risado. Contava em rádio que o cara com a voz impostada, ele tinha uma tendência a se posicionar dessa forma, para a voz sair mais grossa. E aí o diretor da rádio botava o relógio lá no alto da parede e o cara vinha, você está na ZY, vamos dizer que era agora no Rio de Janeiro, 9 horas e 15 minutos. Ele levantava a cabeça e ele perdia. Eu quero botar, agora o programa aqui é chique, tem letrinha no final. Então vou pedir para vocês que façam silêncio para não abafar o Olodum que a gente colocou aí, e vamos então despedindo de vocês com aquela saudação hinduísta, né, que eu gosto muito, que é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, que quer dizer efetivamente Namastê. E a gente vai agora para as letrinhas, que é para ficar mais chique ainda. Você vê que o programa é tão descontraído que até isso a gente participa para você. Foi um trabalho muito legal que foi feito aqui pela Casa Estúdio, sob a supervisão do Felipe Costa, com a sonorização. Também um abraço para o Marlon Jordão, um abraço para a turma toda que participou, e também, por que não dizer, o Rafael Oliveira. Vamos lá. Até amanhã, gente.